What's up, learners? I get up early to talk with you. Let's go start. Então, pessoal, vocês perceberam que nós vamos fazer as nossas aulas agora nesse segundo semestre conversando mais em inglês. Por que esta mudança? Bem, na sala de aula, eu ministro as aulas para vocês baseado no ponto gramatical. Isso é porque difere-se de um curso de língua inglesa. Em um curso da língua inglesa, você vai voltar o seu estudo para aprender a dialogar em inglês. Na escola, o ensino da língua inglesa, ele é voltado para o conteúdo gramatical para resolver soluções e questões de uma prova, certo? Quando eu falo de uma prova, não é uma prova em si que a gente faz na escola, mas de um teste ao qual você pode ser submetido a qualquer momento na sua vida. Pois bem, pensando nesse detalhe, a língua inglesa, assim como outros componentes curriculares, sofreu alterações. E essas alterações foram realizadas na Base Nacional Comum Curricular, que vocês conhecem como BNCC. O nosso livro de inglês, ele não contempla nenhum dos conteúdos previstos na base. Pensando nisso e pensando na qualidade do ensino de vocês, eu resolvi fazer o seguinte no nosso segundo semestre. Vocês vão utilizar o livro apenas para aumentar a base de vocabulário de vocês. Então, vai ser cobrada a atividade do livro como uma atividade normal das atividades de inglês que vão ser enviadas durante o mês. Eu vou avaliar vocês nessa atividade do livro. E as outras avaliações vão ser baseadas nas atividades que contemplam a BNCC. Então, se você for procurar o que eu estou trazendo nos vídeos, trazendo nas atividades, no livro, vocês não vão encontrar, porque eles não coincidem. O livro, ele está em defasagem, mas ele nos ajuda a aprender vocábulos, que são novas palavras, e também vão auxiliar vocês nessa construção. Então, o que eu também quero pedir para vocês é que durante os vídeos, caso vocês não compreendam o que está sendo dito ou o que está sendo contemplado e ensinado, eu peço que vocês repitam o vídeo novamente, várias vezes, se houver necessidade. E também que vocês entrem em contato comigo a qualquer momento pela plataforma ou pelo WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Entrem em contato comigo na parte da manhã, na parte da tarde. Essas são as duas devoluções que eu vou estar fazendo para vocês. E demais, contem comigo no que precisarem, ok? Então, vamos começar a nossa aula. This is me. My quarantine routine has changed. I have been very busy routine. I get up early at 6 o'clock every day. In the morning, I have a breakfast. I have classes in English on Monday. In the afternoon, I have lunch. I have more classes. The classes Portuguese, Geography, and History. After, I go
to teach my children's school activity. In the evening, we have dinner together and we watching TV. They watching TV for 3 hours. After, we take a shower and we go to bed. So, that is my day. I have a busy day. Então, quando nós falamos sobre routine, né, sobre a nossa rotina, nós utilizamos o tempo verbal simple present, né, que é o presente simples. Pois bem, só para nós lembrarmos um pouquinho, o presente simples vai falar de ações que estão relacionadas ao nosso cotidiano, ou seja, são ações que eu pratico no meu dia a dia. Pois bem, eu tenho que seguir as estruturas e os verbos de acordo com a formação do presente simples. Do you remember some verbs? Então, vocês lembram de alguns verbos? Vamos aqui colocar em exemplos. Primeiro exemplo, esse exemplo que vocês estão vendo aqui, né? Get up. Eu falei muito nisso no vídeo, né? Get up. I get up. I get up quer dizer que eu acordo, eu levanto, né? Esse verbo, quando eu falei o sujeito I, eu juntei I get up. Então, eu estou dizendo que eu levanto, tá bom? Então, outro verbo que eu usei foi o verbo go. Eu disse I go to teach, né? Que eu quero dizer que eu ensino os meus filhos. To teach my children. Então, eu usei o quê? Um sujeito e um verbo. Vamos lembrar também que no presente simples, nas terceiras pessoas, he, she e it, o que é que vai acontecer? O verbo, ele vai receber um S, tá bom? Então, quando eu falei que, por exemplo, eu estava falando eu que os meus filhos assistimos televisão, nessa expressão disse we go, we take, né, assim, we watch, eu não acrescentei o S, porque não é terceira pessoa do singular. Eu só acrescento quando for terceira pessoa do singular. Por exemplo, she goes, né? She takes. Aí sim vai receber o S. Mas isso quer dizer que está no plural? Não. Só está dizendo que está no presente simples. Ou seja, que aquela ação ela é rotineira. Eu costumo praticá-la. Obviamente, quando eu disse para vocês que my quarantine routine has changed, é porque na quarentena a nossa rotina sofreu modificações. Ela mudou completamente. Então, aquilo que eu fazia na minha rotina de antes, hoje passou a sofrer por conta da pandemia do Covid-19, tá certo? Então, vamos lembrar um pouquinho. Let's practice. Sometimes my routine is by myself, but sometimes we have some other people. Other examples. Let's practice some of structure for routine. What do you do in the morning? In the morning, I brushed the hair, I brushed the teeth, I go to school. Then after, what do you do in the afternoon? In the afternoon, we homework, we do homework, we watching TV, we play with friends, we listen to music. What do you do in the evening? In the evening, watching TV again. You can read a book. You
watch TV, Netflix, or not. We can relax, we have dinner, and we go to bed. Let's think about future routine. Então, nós temos que pensar na nossa rotina, certo? E tentar colocar essa rotina que é de vocês em inglês. Então, quando eu costumo colocar minha rotina em inglês, eu costumo a praticar, certo? So think é pensar. So think about the routine. Routine in the morning, in the afternoon, in the evening, all together, tá bom? Então, a gente pensa na nossa rotina de manhã, de tarde, à noite. Coloca essa rotina para praticar. Junta essa rotina, quando eu falo de together, mistura tudo, certo? Então, let's think about routine. Vai pensar na sua rotina e produza um texto e em seguida você vai transformar esse seu texto em inglês usando o presente simples, usando o simple present tense in the structure, tá? Na estrutura. Como é que eu faço isso, professora? Então, eu vou usar primeiro aqui, como vocês estão vendo. Você vai usar um subject, que é um sujeito, tá? Esse sujeito vai ser o quê? I, porque nós estamos falando eu. Agora, se na sua rotina aparecer outras pessoas, você vai dizer que é você e sua mãe, tá? Você vai dizer nós, então você vai mudar o sujeito, é we, tá bom? Se é só sua mãe e seu pai, é they, que é eles. Então você vai usar um sujeito, logo após você vai usar o verb man, que é o verbo principal. Esse verbo principal que você utiliza, ele tem que ser usado de acordo com o seu sujeito. Lembrando que as terceiras pessoas, he, she e it, elas vão sofrer alteração ao verbo, ok? E rapidinho, para a gente só revisar, porque vocês já sabem desse assunto, mas é um dos principais que sempre cai em testes, é que vocês precisam relembrar as regras das terceiras pessoas. O que é que diz? A regra geral é que acrescenta-se S ao verbo. Então, vamos pegar aqui o verbo ler, que é o verbo read, tá? Então, esse verbo aqui, read, que é o verbo ler, eu só acrescento R. Então, eu digo I read, ou se eu estou dizendo que ela lê, she reads. Eu acrescento o quê? O S. Beleza, fácil. Mas a outra regra vai dizer o quê? Que se o verbo terminar em S, SS, X, CH, né, Z e O, eu vou acrescentar o ES, ok? Então, por exemplo, eu tenho o verbo watch, né? Então, se eu estou dizendo que eu assisto, é I watch. Mas se ela assiste, she watches. Então, vou acrescentar o E e o S na terceira pessoa. Lembrando, he, she e it, tá bom? E outra regra é observar se o meu verbo, ele termina em Y precedido de consoante. Então, vamos prestar atenção. Esse verbo aqui que vocês estão vendo é o verbo play. Ele termina em Y, mas ele termina em quê? Em Y precedido de vogal, né? Então, quando ele vem precedido de vogal, a gente deixa o Y e acrescenta só o S. She, no caso, she plays. Agora, se ele termina em Y e vem precedido de uma consoante, que nós chamamos de consonant, tá bom? A gente vai eliminar o Y, mandar esse Y embora e acrescentar o IES, tá? Então, não esqueçam dessas regras. Elas são fundamentais na hora que vocês forem transformar o texto de vocês, tá bom? Então, não esqueçam as estruturas e qualquer dúvida vocês entrem em contato, ok? Então, see you soon. Bye bye.